Olá, bem-vindos a mais um Feira dos Três lindíssimo. Hoje temos diretamente do Brasil Fabiano Cambota. Muito obrigado. Mas olha, Não, para com isso. Para Isso com aí ele até pode ter alguns problemas. a reunião semanal. Mudei. Estou a tentar impressionar o nosso convidado. Mas eu confesso que eu não entendi o porquê do. Não, Era isso uma, é uma merda a dele. tentativa de uma Agora diz, vinheta. Nada. É de Fabiano merda Cambota, nenhuma. tu enquanto apresentador da Culpa é do Cabral, Sim. achas esta merda do piu, achas isto alguma coisa? Isto não é nada. Mas alguma marcação Dá personalidade, precisa, precisa fazer pelo menos um algo diferente para marcar. Internet é isso, cara. E ele escolheu essa. Não significa que seja bom. Não. Sim, ele disse que era diferente. Vou-te mostrar Eu como é disse que que isto era funciona. Convosco temos também esta semana, como todas, o Dylan. Não, mas isto Enervei-me. não está a ficar. Isto não está a ficar bom. E Eu vou João parar. Fakir. Como é que é, malta? Está tudo bem? Eu faço para você. Agora É. está... Terrível. Alguém tem que fazer por ele. Não, ninguém faz. Eu gostava que isto se fosse Pronto, perdendo parou no aqui, tempo. parou aqui. E temos também Joel Ricardo Santos, porque nunca ninguém o apresenta. Exatamente. Aí, por exemplo, agora eu já senti falta do piu-piu-piu. Ou seja, estava funcionando. Eu tô melhor. Não sei. Muito contente de estar aqui com o Fabiano Cambota. É a quinta vez que estás cá em Portugal, não é? É a terceira vez. A terceira vez. A quinta vez foi o Guilherme. Mas vieste cá a primeira vez fazer show só ou passear? Não, todas as vezes que eu vim, o show é quase uma desculpa, né? Porque a gente anda muito, eu quero conhecer, eu quero aproveitar. Eu sempre, todos os anos, desde o final da pandemia, que eu consegui fazer uma coisa que eu me propus fazer, que era 2 meses por ano, eu vou viajar e vou conhecer o mundo. Ok. Aí eu aproveito, obviamente, para fazer shows também. O que eu consegui unir as duas coisas, que é conhecer os lugares. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez shows nos Estados Unidos. Depois a gente fez show aqui. Eu conheci lugares que eu não imaginava. Tipo, eu fiz show na Escócia. Mas em inglês ou em... Não, em português. Ou seja, és o maior defensor da imigração brasileira. Eu sou. Tu precisas que haja brasileiros em todo Eu lado. preciso. Eu para tenho poder fazer show. incentivado muito no Brasil Sim. as pessoas. Saiam daí, que isso está tudo fodido. Eu preciso de público em Portugal. Tu mandas para sítios que tu ainda não visitaste. Por exemplo, queres ir à Austrália. Sim, Tens brasileiros exatamente. lá, eu não estou ganhando dinheiro para a Malta, minha na vida. Austrália não sei está o quê. bué da bom, Na vamos Austrália para lá. está bom, caralho. Vai para a Austrália, leva a tua família toda. Grandes oportunidades na Austrália. Vai e leve sua família. Tem ele no Neto Empregos, ele é que dá-me os empregos. Mas é uma. Hoje eu ainda tenho uma vantagem aqui em Portugal, frente aos outros shows que eu faço na Europa, é que eu comecei a ter portugueses na plateia. Então, alguns vídeos, até da Culpa é do Cabral também, e a força que alguns outros humoristas, colegas meus, têm aqui, como, por exemplo, o Rafael Portugal, que faz o programa, ele faz o Porta dos Fundos e ficou muito conhecido aqui por isso. E ele Vitor Sarro. ele é assim tão engraçado. Ele é muito Toda a engraçado. gente que fala do Rafael Portugal não dá para fazer nada com ele. Não. Para caralho. O Rafael Portugal é uma das pessoas mais engraçadas. Ele não é só um humorista Pois é maravilhoso. isso. A forma dele falar. Ele é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, mas ele é uma pessoa muito divertida. Eu não sou um cara divertido, eu assumo isso. Não é divertido conviver comigo. Às vezes as pessoas perguntam, uma vez, num desses Dia das Mães, um jornal lá da minha cidade em Goiânia perguntou à minha mãe se era muito divertido ser a minha mãe. E a minha mãe disse não. Tem graça nenhuma. Não Mas tem também- graça. Em casa ele é um filho normal, inclusive deu muito trabalho. Mas tu achas que é divertido ser a mãe Deve ser do muito. Rafael Portugal? E é engraçado que ele fez dela uma personagem divertida dentro do nosso programa. Porque a gente, vez ou outra no programa, tinha um vídeo com as nossas mães falando. A mãe dele nunca mandava um vídeo, mandava um áudio completamente sem interesse no programa. Eu tenho amigos, para minha sorte, eu tenho amigos. Inclusive alguns que são muito conhecidos aqui. O Vitor Sarro é outro. Que são muito divertidos. O Vitor Sarro é muito divertido. Ele é muito divertido. O Fábio Porchat, que é muito conhecido aqui também, ele é muito divertido. Comida é maravilhosa. As pessoas. E ele ama Portugal, né? Ele ama Portugal. E antes de eu vir, a primeira vez, ele é que me falava. Ele falava, você vai
se encantar com Portugal, porque as pessoas, a comida... Tem sempre uma velhinha na aldeia que é maravilhosa. Mas ele tá certo. Você porque entra em casa dela e come um bacalhau. aqui existe uma expectativa para quem não conhece Portugal que é muito bem suprida por vocês. A comida realmente é fora da curva, mas existe um romance, sabe? Existe um romantismo de Portugal que a gente que não... Mas não achas que o romantismo vem... Vocês é que olham para nós com romantismo. Sim. Nós não olhamos para nós com romantismo. Sim, mas é porque vocês estão acostumados. Pois, nós não percebemos isso. Vocês não percebem, mas a gente... Nós olhamos com romantismo ir ao Rio de Janeiro. Exatamente. Sim, é isso. Exatamente. Mas mesmo os franceses olham para nós. Nós vamos esse com o romantismo e voltamos sem nada porque eles roubaram. Não, voltas com doenças. É isso também. Imagina. Os franceses adoram a nossa música, por exemplo. Sim. Os uma- imigrantes Está meio franceses, assim? aqueles imigrantes, pior que isso. aqueles imigrantes já de terceira geração que nasceram lá e não sei o quê, que só falam francês, adoram música pimba portuguesa. Aquela música tradicional, música popular. Porque eles também curtem nós- acordeão. Que nós não... O acordeão bate nos dois países. Achas? Não, acho que não é nada desse. Mano, tu vê, A nós música cá típica temos. francesa também Pá, tem. não gostamos. É como, sei lá, um brasileiro gostar de forró. Não sei se isso existe. Sei lá, um brasileiro com 20 anos não gosta de forró. Ou gosta? Mas hoje gosta. Gosta. Ok. Pá, Porque- nós cá não gostamos nada de música pimba, que é música. Que é a música mais Nós antiga, né? gostamos Mais no ambiente tradicional. certo. Nós gostamos no ambiente certo. Mas eu digo a bossa Se eu nova. estiver bêbado, eu gosto. A bossa nova. O jovem não escuta a bossa nova. Ok. Né? Nós Eu acho que é achamos- meio isso. Mas Nós nós achamos a bossa nossa- nova bonita. A bossa nova, eu vou talvez falar uma bobagem gigantesca, mas não é uma grande novidade na minha vida. Mas a bossa nova, em algum momento da história do Brasil, ela se tornou meio elitista. O que é ruim, assim, porque a bossa nova é uma música muito maravilhosa. Só que ela é uma música muito elaborada, muito bem elaborada. Talvez a culpa não seja da bossa nova, e sim da nossa educação. Certo. Mas ela passou a ser uma música de alcance difícil. Tens que estar a beber um copo de vinho e com uma boina na cabeça para ouvir bossa nova. Tem um negócio. É como quem ouve poesia, né? A bossa nova, você não pode escutar a bossa nova sem fazer esse movimento Yeah. com o copo. Com a taça. Pensei que era Sim. com o pau de alguém. Não. Pelo amor Até de ficas a ver a preto e branco e tudo. mas Estás no fica bar e está em preto e sépia. branco. Sabe? Muito fumo de cigarro. Mas Mas olha, Fakir, tens um tema pré-genérico, não é? tenho um tema para genérico que é os meus óculos. Primeiro, Pronto, e hoje. acabou. Não, calma. Hoje eles desintegraram-se. Estavam aqui na cara e de repente esta lente disse assim: não quero mais estar aqui. E caiu. E de repente eu fiquei essa de Queiroz, que eu disse: foda-se, essa sabia mesmo mal como a caralho. E a semana passada, eu tenho tido muito azar com os meus óculos. Quer dizer, a semana passada não foi bem azar, é azelice de Fakir. Usa-se azelice no Brasil, essa expressão. Uma coisa que vocês devem os dois saber sobre Fabiano Cambota e mesmo as pessoas lá em casa, que é, Fabiano Cambota, se ele não tiver a perceber, ele faz assim. Ok. Como se estivesse a perceber. Eu assumi isso. Eu confesso Eu que eu tentei assumi. pelo contexto. Portanto, se Porque o vis assim, é porque eu não entendi. Caralho. Mas a gente. Olha que loucura. O português brasileiro, aqui ele é muito difundido e vocês não têm dificuldade em nos compreender. O português de Portugal não é tão difundido dentro do Brasil. Então, eu confesso que para nós brasileiros, ou pelo menos para mim, exige uma concentração Ok. em entender o que vocês estão falando. E aí eu te dou um exemplo. No rádio, eu tenho uma certa dificuldade em compreender todas as palavras. e no que são rádio ditas. falam bem, ou seja, falam português com uma dicção boa, com um sotaque limpo. Mas eu não vou dizer que o aproveitamento das palavras é de 100%. Uma ou outra me escapa. Aí, Mas aqui também está tudo bem. Aproveitam-se poucas. Por isso também está... E ele devia ter um botãozinho e uma luzinha vermelha em cima, que sempre que havia uma palavra que ele não percebia, ele Sim, carregava estava no a dizer botão. aqui, não estou entendendo. mas talvez a luzinha vermelha é meu balançar de cabeça. Se eu estiver assim. concordando demais. E depois a dobragem tinha que vir a dizer: ele não está entendendo. Tem que ter sempre a dobragem lá, não é? Epá, a dobragem brasileira é ridícula. Feijão. Não, assim, além do assim, feijão. A dobragem brasileira, por exemplo, dos nomes, por exemplo, porquê que traduziram as casas do Harry Potter? O nome das casas. Eu nem sabia que tinham feito isso. Confesso. Grifinória, Gryffindor. Gryffindor.
Ah, sim, fizeram isso. Agora me fez. Hufflepuff, Lufa-Lufa. Lufa-Lufa. É que a casa já não é muito respeitada. Com o Lufa-Lufa é impossível. Hufflepuff, Ravenclaw é... Ravenclaw, já não me lembro. Aqui os nomes Sim, ficaram em inglês. Inglês, sim, sim, sim. É. Sonserina. Sonserina é Slytherin. Lufa e... Sonserina. Mas Caralho, no livro pá. aqui... Porque é que o caldeirão No furado livro- não me está a ajudar No agora? livro é. Porque imagina, se é uma escola inglesa ou escocesa, vá. Pá, Sim, ele continua chamando Harry. exatamente, se ele continuar a ser o Mas Harry. o pai deixa de ser James Potter para ser Tiago Potter. No Brasil? No Brasil? O pai é Tiago. É Tiago Potter. Não, É. Eu não sei. O meu nome é Tiago e o meu filho vai ser Harry. Que é isso? Eu confesso que não é um universo que eu conheço. Eu não sou um. E ele ser leitor. Potter e não ser puteiro é uma sorte do caralho. Harry puteiro. Um puteiro cabeludo, não é um Harry Potter. O Ravenclaw é a Corvinal. Corvinal. Como é um universo que eu confesso que não conheço, eu não vou dar meu. Eu vou só balançar a cabeça. Ok. Pronto. Os A teus outra óculos situação que desintegraram-se na tua cara. Desintegraram-se hoje e eu fui arranjá-los. Muito bem. Apesar que a rapariga disse, A moça? a moça da loja disse: olha, apertei, leva, mas isso vai acontecer outra vez. Quando? O parafuso assim decidirá. Por isso, entretanto, meu menino, troca de óculos. Esses? Estes. Ou seja, Este talento isso pode hoje cair disse agora. assim: oi, com licença, vou Isso pode embora." cair agora. Pode cair agora. Ok. Eu espero que não. A outra situação, Era engraçado. a semana passada, fui de moto resolver um problema na Câmara da Feira, na Prefeitura. Sabes que é na oficina que resolve os problemas de moto? Não, sabes? não. Eu fui resolver um problema deles, da Prefeitura. E fui lá de moto e, como eu tenho que usar o capacete, não é? Eu tenho que tirar os óculos, tirar o capacete e depois, para meter o capacete, tirar os óculos, meter o capacete e voltar a meter. Num destes momentos. Isso é fascinante. É fascinante. Pá, resolvo o problema que tenho a resolver, arranque de moto, já tinha andado pá, uns 100 metros e reparo que estou a levar com muito vento nos olhos. E faço assim, quer dizer, faço assim, como entrar as duas mãos, e digo, ai, não tenho os meus óculos. Mas espera aí, tu sem os óculos vês igual? Precisas dos óculos? Claro, não, uso por estética. É Sei lá, tu Não, andaste mas 100 metros e ele não te meteu- eu, apercebes vejo, dos- eu vejo mal ao longe. Ele meteu os óculos para falar do Harry Potter só. Eu vejo mal ao longe, e principalmente E tinhas que ir para perto. à noite. Sim, estás a olhar para a estrada aqui perto. E se não tiver que olhar para sinais e não sei o quê, está-se bem. Ou não tiver que ler nada, demora a reparar. Aí é bem, fosse, estou a levar com um bué vento. Perdi os meus óculos. Pá, perder os óculos é muita aflição. Volto para trás, dou outra vez uma volta no estacionamento, ali o Abre de Cantata, aquele em frente. Tal, dou outra vez a volta, não encontro os óculos. Estaciono a moto, digo, pá, vou dar uma volta aqui a pé para procurar os óculos. E ao fazer isto, para tirar o capacete, o meu dedinho toca nos meus óculos que estavam aqui. Ah, ok. Então fizeste aquela cena de andar à procura de chinelos com os chinelos postos? Sim, só que estava um rapaz no estacionamento que me viu a dar estas voltinhas todas. Sai da moto, entra na moto, dá a volta, e eu tive necessidade de fazer. Eu não sou atrasado Foi. mental, eu não Sim. sou atrasado mental. É isso. Eu tive necessidade de fazer. Pá, estava à procura deles. De género, eu não estou aqui para assaltar ninguém. As sabes? velhas- Foi tipo, as velhas- pá, eu tenho que me justificar Mas olha este que eu não senhor. sei se As velhas disfarçaste fazem bem. isso no dia a dia. As pessoas, não sei se no Brasil também fazem. Cá em Portugal, as velhas fazem muito um bom vou ao cemitério. As velhas narram a sua própria Sim, vida. sim, elas não. Sabes? Vou. Isso é ótimo. Não sei, no Brasil não? Não fazem isso? Talvez Mesmo no supermercado, para as meninas da caixa. sim, sim. Vou-me ali ao arroz, vou-me ali pá. buscar arroz. Sabes que eu precisava desta massa. Pá, estava mesmo a precisar desta massa que os meus netos hoje vão lá a casa, eles só gostam de massa, eles só gostam de massa. É tipo, cala-te e despacha-te. Mas eu acho isso incrível. A minha mãe, às vezes, ela sabe que chames ninguém velha está a à tua ouvir, mãe. ela está só a circular dentro da casa e diz sozinha para ela: bom, vou lá fora. É o narrador, é o narrador. Dylan, também tens uma historinha Eu tenho pré-genérica? uma merdinha horrível que me aconteceu na semana passada. Eu, como vos mostrei, tirei uma foto a uma ventoinha. Sim, Não é? ou um escudo. Ou um escudo do Capitão América, que infelizmente depois saiu mesmo uma ventoinha a montar. E estava a ver o jogo da Liga dos Campeões, a segunda mão do PSG Arsenal, em casa do PSG.
E estava a ver. Tudo Mas estavas a contente. ver em tua casa. Não, em casa, não da em casa Diana. do PSG. Não, eu estava em casa da Diana a ver o estavas jogo em que casa era. do Aí PSG. sim, o jogo é que era em Estavas casa a do- montar a ventoinha durante o jogo. E estava a montar a ventoinha durante o jogo. Muito bem. E o PSG estava a ganhar 1-0 na segunda parte já. E eu estava todo contente a ver o jogo, depois já um livre para o Arsenal. E eu distraí-me assim um bocadinho e golo do Arsenal. E eu, foda-se, olha, golo do Arsenal, 1-1, vamos ter eliminatória. Depois o golo é anulado ao Arsenal. E eu achei estranho. E eu, foda-se, um golo anulado. Muito parecido com o da primeira mão. E caguei. E continuei a ver o jogo. E de repente o jogo anda. E eu, foda-se. Olho para o resultado. Onde é que está o resultado agregado? E eu estava a ver o Estavas a jogo ver a da primeira primeira mão à mesma hora do que estava a rodar No outro canal. o jogo da primeira mão estava a dar na Sport TV 5 e eu estava a ver na Eleven 1 o jogo da segunda. Quantos da primeira minutos é mão. que tu viste? Ah pá, eu como não estava muito atento para devo ter visto mais de uma parte. Não é possível. E depois eu quando vi o gol do E Arsenal no momento eles anulado, disseram bem isto depois no Parque dos Príncipes. eu estava a ver praticamente sem som, mas quando o gol foi no lado do Arsenal eu disse, fosse que azar, 2 golos bem parecidos. Eu estava muito distraído, E depois eu levanto, A ventoinha estava-te a dar ar na cabeça. depois eu levanto-me, olho para o resultado e eu, isto está aqui alguma coisa mal. Isto não tem o resultado agregado. E depois vi, isto é o primeira mão. Meu Deus do céu. Vou buscar o comando, já estava 2-1 para o PSG no outro jogo e eu, fosse um jogo do caralho a dar em direto e eu a ver o jogo que já vi. Mas olha, Dylan, obrigado nada, é. por este momento. Que assim eu não me sinto tão estúpido. Não, do que fiz foi com muito. o jogo. Mas o problema é que eu não tinha ninguém a dizer. Estava no. Pois. Não fiz. Tiveste algum momento assim estúpido recentemente? Tu lembras que é tipo, Eu sou muito, muito distraído. E eu tenho. E eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu tô, às vezes, muito focado em fazer uma coisa e algo sai do meu controle, é fato que eu vou me complicar nessas tarefas. É fato. Isso acontece. Por isso eu tropeço tanto, porque às vezes alguém me chama. Durante um show da banda, por exemplo, tem uma banda, e durante o show da banda, se cai um objeto lá atrás, é contar até 10 e eu vou errar um acorde. Porque. O que será que caiu? Aí acabou minha concentração. E eu recentemente fiz uma. No meu prédio, a gente mora junto, eu e o Guilherme, a gente mora junto Vocês no mesmo são prédio. casados, né? Não. Cada um tem seu apartamento. Mas há esse rumor, né? Que vocês. Esse rumor. Inclusive no prédio. Porque ele mora no Caraca, 12º andar. Eu conheço casais que dormem em camas separadas. Casas separadas. Em casas separadas Mas é eu uma loucura. moro em casa separada com a minha esposa. Nossa. Em cidades separadas. São 600 quilômetros. Mas no mesmo prédio era muito estranho. Mas eu moraria, porque a gente não quer nunca morar junto. É um acordo que eu tenho com a minha esposa que não daria certo. A gente possivelmente moraria no mesmo prédio em apartamentos diferentes. O Guilherme mora com a esposa dele no 12º andar, eu moro no 17º. E eu estava no elevador, eu segurei o elevador para uma senhora entrar. E o prédio é grande e tal, tem bastante, mas meio que todo mundo se conhece. Ela olhou para mim e falou, tudo bem? Eu falei, ótimo, eu ajudei essa senhora a colocar umas compras para dentro do elevador. Fui educado com ela, pedi licença, né? Fui educado com ela. Demasiado educado para um hétero. Aí ela virou para mim e disse, cadê seu marido? E eu falei, eu não... Piu, piu. Eu falei, eu fiquei meio sem reação. Ela fez, me perdoa, não é marido. Eu falei, não. Ela falou, é namorado. Eu falei, não. Terminaram. E ela ficou meio sem entender. E eu dizias logo, não, porque estavas assim, não, estavas a fazer o quiz com ela. O problema No caso é que dela, eu o fiquei quiz, sem o reação famoso. e ela não calava a boca. Então eu fiquei sem reação e fiquei sem explicar. Eu falei, não, aí eu disse, acho que a senhora está me confundindo. Ela fez, me desculpa. E chegamos ao destino. Eu desci do elevador, contei para o Guilherme o que aconteceu. Ao teu marido? Ao meu marido. Exatamente. Uma semana depois, ela me encontrou no elevador e falou, outro dia, eu te confundi. Aí eu fiz,
Ela fez, eu te confundi com aquele humorista, o Cambota. Aqui. Eu falei, não, continua sendo eu. Como piorar uma E situação? eu continuo não sendo casado com aquela. Mas aí eu pensei, deixa. Mas sabes que tu tens muito problemas com o facto de tu se tivesses explicado à senhora, naquele momento, tudo. Tipo, olha, eu sou Fabiano Cambote, eu sou heterossexual, eu tenho a minha mulher que não sei o quê, o Guilherme tem a sua mulher que não sei o quê. E ficava tudo explicado. É a mesma coisa que tu e a gaja lá do teu ginásio, lá da academia. O que Isso acontece... resolvia-se com um fala com ela. O meu problema é que nos momentos de aperto, eu tenho uma retração, sabe? Olha, quando eu só muito rápido aqui aos meus colegas, e a Mas malta era isso também que eu nos ia vê, que história é essa da tua miúda lá da academia? Na academia, Acho isto lindo. na academia em que eu treino no Brasil, existe uma mulher que eu odeio. Eu odeio muito. Ok. Odiamos todos a partir É, deste já- momento. e eu faço questão de fazer propaganda Eu adoro. ruim dela. Eu adoro. Não, da maneira que não falou, eu já odeio-a brigamos. já. Aí, tudo porque uma vez eu queria revezar um aparelho com ela, e aí eu tentei ajudá-la a colocar um peso no aparelho. Mas para pedir licença, para perguntar se eu poderia revezar com ela. Ao falar para ela, ao pegar o peso e falar, deixa que eu coloco o peso, Ui. ela tomou o peso da minha mão e falou, não precisa. E colocou o peso. Era incrível se tivesse deixado cair. Era incrível. Assim não precisa. Ia cair. Mas nesse momento eu me retraí, porque eu fiquei sem ação e eu fiquei calado e estavam todos perto e eles começaram a rir e eu fiquei como uma criança que foi esquecida na escola, sem reação e do lado do aparelho esperando ela terminar. Mas ela assim. continuou a fazer a vida Ela dela continuou sem olhar fazendo- para ti. Estava sem aqui. olhar para mim. E eu continuei muito triste. O ginásio Muito. fechado. E E eu lá ali? dentro. dentro da minha cabeça tinha uma trilha sonora. Sabe o Hulk quando vai Sim, embora então, da cidade? Sim. Tava dentro da minha cabeça essa trilha. Muito triste. E a partir desse dia eu passei a odiar essa mulher com todas as minhas forças. Ela não tem culpa nenhuma. E a partir desse dia, todas as vezes que eu encontrei essa mulher, eu cometi uma outra gafe. Que é sempre, ela vai sempre Ela no teu sempre horário. no mesmo horário. A gente bate o mesmo horário. Parece que a gente combina. E aí, eu tava comentando que eu saí de uma aula muito cansado, muito cansado. Passou uma professora, minha amiga, eu cumprimentei muito. Eu tava muito cansado. Falei, oi, meu amor, tudo jóia? Ela estava atrás. E como eu tava muito cansado, eu já emendei um cumprimento. Então, eu cumprimentei a primeira, eu já cumprimentei ela também. E eu fiz, oi, tudo bem? E, obviamente, ela não me cumprimentou de volta. Então, eu Pensei só que ela fiz... tinha dito, deixa estar, não preciso. Não, não. Não É, precisa. Não preciso de cumprimento. pior do que isso, ela só olhou e fez. E eu fiquei mais uma vez um idiota. Sabe, ela deve me achar um imbecil. Porque eu saio cumprimentando. Ela acha que eu sou um bobo alegre da academia que sai cumprimentando e pegando peso para os outros, assim. É isso, eu vim carregar peso para as pessoas. Ela acha que tu trabalhas lá. Ela acha só que eu sou um idiota, sabe? E aí eu fiquei com ódio. E a última que aconteceu foi que, isso uma semana antes da gente vir para Portugal, ela estava treinando, tem 2 aparelhos, um do lado do outro, daqueles de abdominal vertical. Você se apoia aqui e levanta a perna. E eu estava fazendo o primeiro, só que eu estava, ao mesmo tempo, fazendo um outro exercício. Eu fui fazer, no que eu fui fazer o outro, ela pegou esse primeiro. Então eu tive que fazer o do lado de cá. E para fazer o do lado de cá, eu tive que passar na frente dela. E ela tá com a perna esticada aqui. Então, para não atrapalhar Essa puta. Desculpa, senti energia. alecrim dourado do negócio, eu tive que dar uma volta. No que eu fui dar essa volta, eu bati com a canela. Tinha um peso no chão com as anilhas, sabe? Só aquela barra. E dá exatamente na altura da canela. Mas não é que eu passe, eu bati um tiro de meta com... Aqui, ó. Faltou eu armar o Cristiano Ronaldo. Eu dei com a canela aqui e eu não consegui ficar em pé. Então eu dei Estava doendo muito. muito. Virou uma bola. Até fez o pão. Fez um barulho de metal contra metal. Eu não consigo nem explicar. Então, depois da topada, não me restou outra opção senão deitar.
no chão da academia, na frente dela. Ela fazendo aqui e eu deitado ali. Até que alguém me socorresse. Mas ela continuou. Ela não tá nem aí pra mim. Eu odeio essa mulher. E é neste tom festivo que vamos para genérico. E depois de um pré-genérico de 25 minutos, temos Fabiano Cambota. Eu pedi ao Fabiano. Foram 25 minutos de musiquinha de fundo. É aquele... Não estava cheio de canhão, pois não? Então, pronto, desta vez não estava cheio de canhão no fundo. Fabiano, nós temos sempre aqui um momento que é o top 5 parvo. E queria que esse top 5, e para começarmos a conversa, fosse... És comediante, és músico. Distraído. E odeias mulheres. Às vezes... Não. É no singular. Desculpa, estava uma só a tentar. Descasado. Sou casado. Mas às vezes eu realmente... É casado. Com quem? a tua vizinha acha que odeias as mulheres. Ele tem a mesma opinião que a minha vizinha. Se conseguisses ranquear de 1 a 5 os melhores piores momentos da tua carreira, Caricatos. tu lembras-te caricatos? Lembras-te assim de algum? Tipo, Eu tenho... no número 5, olha, podes já pôr o Dos genérico bons? do top 5 parvo. Sim, demorou, mas Sempre agora bons. corremos todos. Bons, maus. Ou seja, Vou do pior para o melhor. Acho que o pior momento da minha carreira foi muito no começo. Eu só tinha banda, eu ainda não era humorista. O Pedra Letícia é anterior à minha carreira de humorista. E a gente mesmo montava o nosso próprio som, a gente tocava em bares e tal. E acho que o pior momento foi ter passado a tarde montando o som, passando o som, e à noite não ir ninguém ao show. Zero. Pois. Um total de 0 parentes. Zero mesmo? Zero. Não apareceu, não passou uma pessoa no bar e a gente esperando. E aí eu combinei com os meninos, falei, vamos tocando. Porque às vezes barulho, chama, pode né? chamar e tal. E eu acho que espantou. Espantou porque as pessoas passaram a pensar, olha, estão a ensaiar. Não, eu acho Não vamos interromper. uma banda tocando para o nada é muito pior, porque se alguém passou na porta e viu que tinha uma banda tocando para o nada, ela pensou, não é aí que eu vou entrar. Ou então é isso, eles estão só ensaiando, não vou incomodar. Não parece uma instalação artística. E eu acho. E eu lembro da minha tristeza, o dono do bar. Que também não era exatamente o melhor propagandista do próprio bar, senão teria aparecido uma pessoa assim, pelo menos. Ele ficou com muita pena da gente e ofereceu, ele tinha cozinhado ali um arroz com carne, e ele ofereceu pra gente, eu não tive coragem de aceitar. Porque eu pensava, é muito humilhante. Pois. Sabe? Pô, o cara me dá e eu comer a comida do cara, coitado, ele já tá tomando um prejuízo, porque... Ele meter-te uma toalhinha nas costas. Não, aquela manta prateada dos bombeiros. É muito triste. Eu acho que esse é dos top 5 é o pior, assim. Colocando tu não no ficas ranking. chateado quando vais atuar numa cidade qualquer, o teatro é naquela direção e tu estás a ir para o teatro e tu vês pessoas caminhando no sentido oposto. Tipo, caralho, o espetáculo Não é é vocês ali. vão para onde, cara? Sim. Vocês Podiam estão ir aí para ali. onde? Então você comentou, vou colocar em quarto. Então, já que esse é o pior, você comentou um que eu acho muito engraçado. Apareceu uma pessoa. Não, teve um que não foi tão ruim. Eu estava começando a fazer Stand-up. show solo de stand-up. Ok. Porque quando a gente começa a fazer comédia de stand-up, normalmente a gente faz shows com elenco, né? Então eu estava começando a fazer meu show solo. E era muito angustiante porque eu nunca gostei de saber quantos ingressos venderam antes. Porque a realidade não me faz diferença. Entendeu? Se tiver 2 pessoas ou 2.000, eu vou lá e faço o mesmo show. Claro. Então eu não quero saber, eu só vou ficar com uma angústia. E se tu estavas a começar, nem eras tu que ias chamar a malta para comprar. Exatamente. Não dependia tanto de mim. Pois é isso. Eu fazia o meu papel, que na época era no Facebook, colocava ali a minha cara para fazer, mas era o possível. E eu lembro que eu estava indo para um show e eu não tinha produtor que me acompanhava, eu ia sozinho. E nesse show ficava ali a uns 150 quilômetros de São Paulo, fui de carro, sozinho. Então, chegando no teatro, eu vi uma movimentação grande. E eu pensei,
olha que noite maravilhosa vai ser. Acontece que ao lado do Teatro Imuro, fazia parte do mesmo complexo do teatro. Eu acho que inclusive chamava Teatro Dom Bosco. Fazia parte a igreja. E era um domingo. Então esse movimento todo era da igreja. E eu fiquei muito feliz de ver aquele movimento. Até eu chegar no teatro. Pois. E ser recebido ali pelos funcionários do teatro. Aquela cara do... Não, e eles não me trataram bem e tal. E eu não me toquei que o movimento era da igreja, tá? Eu entrei no camarim feliz. Só que, na época, não tinha... Eu não tinha produção, não tinha um produtor. Então, eu passava uma trilha para eles soltavam uma trilha e tinha... uma pessoa que me anunciaria na própria trilha. Sim. Tinha um anúncio que era um off. E depois desse Fabiano anúncio... Cambota! Fabiano Cambota, tal. Só que esse anúncio já pedia aplausos. E tu ouviste um... Eu ouvi um negócio muito 3 aplausos ali, assim, 3 pessoas. E eu pensei, gente, é um público difícil, apesar de cheio, né? continuavas a indicação. O otimismo. A indicação. O último eu pensei, não tem problema, é porque é domingo, é um público mais difícil mesmo. E eles entenderam que é uma gravação, é por isso, a hora que eu entrar vai ser um estouro. E eu entro, e ali tem um teatro para 200 pessoas, certo? Tem umas 15 pessoas. Ou seja, nem E todas elas ainda aplaudiram. fizeram a maldade de sentar distantes umas das outras. E ninguém nas primeiras filas. Ninguém. Começa na Aqui, terceira. ali, um casal aqui. Lembrando que a luz bate na sua cara, você não enxerga a plateia. Então, quando eu entrei, o primeiro impacto com meia dúzia de aplausos foi péssimo. Mas eu ainda caí na bobagem de pedir a luz da plateia. Que ainda estavas na negação. Talvez eu esteja até hoje. Sim, Que porque quando ligou... eu acho que esse público ainda vai chegar. Quando ligou a luz, tu disseste: que pessoas pequeninas. Eu nunca me desesperei com pouco público. Eu fiz o mesmo show, o show foi ótimo. Mas o da igreja deve ter sido Mas- do caralho. Mas eu confesso. Era ir ao lado, arrumar o pastor e dizer: deixa estar que eu tomo conta. Mas na igreja eu estava bombando. E de verdade, eu lembro que a minha impressão quando acendeu a luz eu não posso demonstrar A frustração. a minha Estou frustração a morrer agora. por Que eu dentro. queria E aí eu acho que esse... Pá, a mim aconteceu exatamente a mesma coisa. Em Lamego, cá, Com os bombeiros. cá em Portugal. Não, em Lamego. Eu acho, eu não Em sei se vez da igreja tinha um quartel. eu não sei se já não contei isso. Não foi exatamente, ou seja, cá fora eu não percebi que ia correr mal, porque eu tinha feito 2 espetáculos lá, nessa mesma cidade, nesse mesmo teatro, e os 2 tinham corrido muito bem. Ou seja, fiz um que era numa sala de ensaio, ao lado do teatro, que levava 150 pessoas, estavam lá 200 e tal, ou seja, estava muito cheio. E então, no ano seguinte, decidiu-se passar para o teatro, que leva 400. Do caralho, não estavam 400, mas estavam também 200 e tal, ou seja, estava bom. 2 anos mais tarde, convidam novamente para eu voltar. E eles comunicaram muito mal aquele festival. Era um festival, todos os anos fazem um festival de comédia de Lamego, que tem vários tipos de comédia. Tem teatro, tem stand-up. E nesse ano eles investiram tudo no espetáculo de sábado à noite. Tudo. A comunicação era toda do espetáculo de sábado à noite. E o seu era? Pois, Era na é isso. quinta. Deixa-nos adivinhar, o teu não era no sábado. Tu para encontrares o meu espetáculo tinhas de pegar naquele livrinho do teatro e lá no meio aparecia lá quinta-feira. Aquele cartaz cultural que ninguém lê. Stand-up comedy muito pequenino e não estava em lado nenhum na cidade que na quinta-feira ia haver comédia. Eu não percebi. Eu cheguei lá, fiz só o soundcheck, estava com o Joca, vai estar com ele hoje. Fiz só o soundcheck, o Joca veio comigo, olha, vou-te fazer companhia para o espetáculo. Fomos jantar, tranquilo, sem preocupação do está cheio ou não está cheio, pá, vai estar bom, vai estar fixe, vai ser fixe. Ainda por cima era a cachê, ou seja, ainda estava menos preocupado. Sim. Foi o maior cachê da minha vida por pessoa. Bem, imagina, pagaram 1.500 euros para fazer esse show nesse dia. E Pá, já não me já ponhas digo a fazer quantas pessoas é que contas agora. estavam. Saímos, eu não percebi o movimento porque entramos pela porta de trás do teatro, não vi nada, estás a ver? O Joca diz: eu faço a tua voz off. Ok. Mano, estava ao lado, estava preparado para entrar, sala
o Teatro Ribeiro Conceição é lindo, lindo, lindo. Bora. Eu jogo assim, senhoras e senhores, agora, convosco, Joel Ricardo Santos. Igual. Que era o próprio Como é jogo. triste, né? Eu, Como é que é, amigo? Como é que estamos? Eu entro- Para aí uns 15. Não. Entro. Pera. Que é que E faço assim, que é quando tu tapas a luz de frente e consegues ver a sala. Eu faço assim e vejo. Muito bem organizadas. Seguidas. 6 pessoas. 3 casais. 500 euros por casal. E mais. Ninguém estava lá para me ver. Aquelas 6 pessoas. Que estavam muito cansados. Pensavam que iam à missa. Quando eu perguntei porquê que você. Não é os outros que não estão. Porquê que vocês estão? Expliquem-me o que é que se passou para vocês estarem. Nós somos de Évora e viemos passear. Vimos o teatro aberto e entramos. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Tinha 0 pessoas de Lamego. E depois tinha mais 2 casais. E vocês? Nós vimos um póster gigante na entrada do teatro que dizia Carlos Cunha e Marina Mota, que é o tal espetáculo de sábado. Que estava revestido. Eles revestiram o teatro com aquela merda. O teatro estava aberto. Viemos ver o Carlos Cunha e a Marina Mota. E depois, eles ainda não chegaram, que eles só chegam Sábado. no princípio sábado à tarde, para atuar sábado à noite. Eu Ele peço imensa desculpa. Eu peço imensa vamos desculpa. embora. Sim, e ficavam só 4 que eles vazavam. Eu dizia, bem, não é o Carlos Cunha. O que é que nós fizemos? O que é que eu fiz? Puxei, arranjei umas cadeiras, havia umas cadeiras no backstage, pus as cadeiras no palco, e eles vieram para o palco, fizeram tipo uma meia lua à minha volta. Para ver a merda que ia estar vazia. E sabe? assim, agora vejam vocês, agora vejam. A merdinha que vocês fizeram. Mano, e atuei para 6 pessoas no palco. Mas espera, os outros 2 casais eram os 2 para o Carlos Cunha. Eram os 2 para o Carlos Cunha e Marina Mota e o Sentia outro que faltava era... aqui a justificação de um isso. casal. Ninguém veio ver. Mas você arrumou uma saída boa de colocá-los em cima do Vamos palco. para aqui. É, Sentem-se aqui. Sim, estamos podias ter aqui. feito no camarim. E eu fiz para... Olha, Malta, vamos mostrar o teatro. Mano, o Faz espetáculo... um tour. Imagina, o tudo espetáculo mal. naquela Ora bem, sala meia enorme, horinha já foi. era como aqui. Imagina, tem vocês 3, imagina mais 3 e eu estava a atuar aqui. Parecia uma... Sim, mas, eram os alcoólicos Quer anónimos. dizer, vai ser alcoólicos. Era Olá, eu sou o Joel, sou comediante. Portanto, foi do género, mas sim, Eles já se tinham apresentado. 400 pessoas que era o teatro, né, 6 Eu- pessoas na plateia. assim, e quando eu tenho banda e fazer festival, eu nunca gostei de fazer festival, porque as pessoas não estão lá para te assistir. Claro. Elas estão pelo festival. Sim. Ou É isso. para a banda que vem Ou depois. para a banda que Mas vem às vezes depois. nem estão por banda nenhuma, estão Às pelo vezes festival. vão ao festival e ouvem o que tiver a dar. E música mexe muito com a paixão, né? Então o cara é fã da próxima banda, ele é muito fã. Ele quer muito que você saia logo. Claro. Entendeu? E ele vai fazer de tudo para você sair logo. Não é só colocar dedo, sabe? Dedo é normal em festival. Então, só que teve uma vez que a gente foi fazer um festival, O que é que entendemos aqui com colocar dedo? colocar dedo. Ok. Pensei que era colocar o dedo no cu. Não, podia ser é uma só- expressão- no palco. Podia ser uma expressão qualquer. É. de- Não, só aqui mostrar a o dedo. arma Mostrar o dedo. Ok. Fazer né? pizzas, como se diz cá em como, Portugal. como é que é? Fazer pizzas. Mas, Pizzas. mas já é isso mesmo, tipo, está a pessoa que está assim É para normal, vocês. no meio do show. Tipo, Sai daí! sai daí. Aí, Ok. uma Tu- vez... Tu fazes igual? Não, Saiam vocês! a vida segue. Eu tenho uma coisa. Ia Até, tudo para o Lamego. Nós estamos a ser pagos e vocês pagaram, ó burros! eu tenho uma coisa até meio, sei lá, egocêntrica. Eu não dou gosto dessa pessoa saber que eu vi ou que aquilo me incomodou. Mas depois Ela erras vai- um acorde. Porque É, eu vou errar um acorde. Eu vou errar. É Ficaste fato. a olhar É para o fato. dedo. É fato, eu vou errar um acorde, mas ela não vai saber que foi por causa dela. Sabe, eu nunca me manifestei reclamando nada. Heckler, que existe, nunca me manifestei, porque eu não acho... Eu tenho um caminho muito... Eu até me acho demais para dar essa satisfação, Pra dar essa importância. moral, essa importância para essa pessoa. Não vai ganhar meu oi, não vai ganhar meu olhar. Ó João, Sabe? mas a organização disse-te alguma coisa depois? Pois, realmente. Sabes quando acaba, sabes? Acaba. Realmente promovemos isto um bocadinho mal. E quando às Também vezes há ali a festa, ali contratam embaixo. meio sem te conhecer, sabes? Contratam, queremos um comediante. Trouxeram um comediante, nem sabem bem quem és, nem.
Olha, como é que está de público? Até está bom, até está bom. Imagina, a sala leva 300, estão 50 bilhetes vendidos, está bom, olha, costumamos vender 20, hoje estão 50, está bom. Pá, depois do espetáculo, às vezes, no fim do espetáculo, o espetáculo foi é tão bom, dizem, que pena não... pá, merecias a sala cheia, pá. Foda-se. Aí agora é que valia a pena andares a Agora olha. Mas Diz, nós só desculpa. fizemos duas. do top Não, 5. estavas a dizer, tu não dás importância a quem te Não. tira do pau. Eu deixo, pra mim, eu não vou. A gente é muito privilegiado de viver de comédia. A gente é muito privilegiado de viver no palco. Imagina, eu sou um cara do interior do Brasil, de um estado que não é conhecido por lançar artistas da comédia, assim, nacionalmente. Eu hoje estou na Europa fazendo show. Eu não vou, Estás em solto. sabe? De verdade, eu não vou. Como é que chama aqui? Solto. Solto. Sim, Estás mas Santa não Maria da Feira, mas É numa solto, terrinha. mas não é um privilégio. Porque é isso. Não. Tu saís do Mas interior do pra Brasil e mim te parares em solto. não, mas para mim. Aquelas obras obrigam a passar tareia há um ano. Sim, é isso. E de verdade, eu não consigo não ver todo o privilégio da minha profissão. Então, uma pessoa. Ano passado, eu fiz uma temporada no teatro muito especial lá em São Paulo, na Avenida Paulista, a principal avenida, um dos principais teatros, que é o Teatro Gazeta. No último show, uma temporada cheia, lotada, esgotada, o que é muito especial pra gente. No último show, que eu levei meus pais de Goiânia até São Paulo para assistirem um show. Uma menina levantou no final do show. O show eu falava, tenham bom humor, e o show todo era construído em volta de rir de situações em que você está triste. Não é suposto rir, né? Então, eu sempre falo, enxergue o bom humor, insira o bom humor com força na sua vida, mesmo a força. Aí eu falava disso no show passado, o show do ano passado. Ao final do show, ela levantou lá no fundo e disse, você ri dos seus problemas porque eles não são sérios. Caralho. E ela levantou e falou isso pra mim. No final do show, um show super especial, tinha sido super maravilhoso o show. As pessoas se divertindo um monte. Teatro Os teus lotado. problemas não são sérios? Os seus problemas não são sérios. É por isso que você ri deles. Não. Aí eu aproveitei Eu rio isso. porque são os meus problemas. E eu não briguei com ela, eu não tirei do... Ela levantou pra falar isso. E depois sentou-se outra vez? Sentou porque eu virei pra ela e falei assim, então vamos falar de um problema bem sério. Só que meu pai estava presente, eu falei da doença do meu pai. E que hoje... é o que eu tô falando no show, inclusive. Okay. Isso virou o assunto do show. Porque aí... E ela ficou esperando. Se eu entro em confronto com ela, eu teria me aborrecido O mais... show ficava com uma energia ficava com negativa energia de merda. E eu teria me aborrecido. E eu me preocupo. Eu sou muito egoísta. Eu não vou estragar meu dia. Eu sou egoísta mesmo. Mas- eu não vou estragar Mas meu isso dia. é raro. Normalmente nós focamos na pessoa que não está a rir. Eu já fui assim. Eu já mas dei a não sou volta a mais. isso também. Eu não sei, se calhar é uma questão. Isso também, se calhar, é maturação do comediante. Porque eu, no início, também, se alguma coisa me perturbava ou se eu ficava triste com alguma coisa, eu tentava agradar, tentava virar o espetáculo para conseguir. Há momentos, e aí, se calhar, lá está, é uma arrogância, se calhar, que nós vamos ganhando com o tempo. Eu, se estiver a fazer um espetáculo e eu acho que. E o público não está. Ou seja, eu não culpo o público. Mas eu também. Mas tu também estás a fazer aquilo, estás a fazer o melhor. Não, porque já houve momentos Pá. em que eu, para tentar salvar o espetáculo, Pioravas. piorava o espetáculo. Para ir atrás deles. Para ir atrás E do não que é o só- público quer. E não é só piorar, às vezes metes numa posição quase abaixo do próprio Então, público. o que eu penso é. É quase uma O que humilhação. é prejudicial depois para ti. E mesmo quando eu fazia empresas, às vezes havia que as condições não estavam lá, ou o som não era muito bom, e eu começava a entrar em pânico durante o show. Se calhar quem vê não percebe, mas eu estava e transpirava e ficava desconfortável. Fosse que merda, está mal. E, mano, E ali eu ao agora fundo não cago. ouvi bem. E eu agora ganhei uma Uma capa. capa que é o problema é vosso. O problema é vosso. Vocês tiveram o privilégio de me contratar e está cá eu. Podia estar cá outro gajo muito pior do que eu. Estou cá eu. Se vocês querem ouvir, ouçam. Quem não ouvir, quem não quiser ouvir, não ouve. A gente... E ganhei essa cena para me proteger também, para conseguir fazer o meu espetáculo bem,
sem estar em pânico, estás a ver? Até porque depois já não entregas tão bem como irias entregar porque estás nesse stress. sabes? Entregas rápido, falas E rápido. depois chegas a casa mesmo chateado e tudo, é que estraga tudo o dia. Yeah. É comum as pessoas confundirem confiança com arrogância. Eu não sou arrogante, mas eu sou confiante. É Eu isso. sei que eu entrego um bom show, É isso. sabe? Eu hoje vou subir ao palco daqui a pouco sabendo que eu entrego um bom show, um show limpo. Eu não falo palavrão, eu não entro em polêmicas. Não é para isso, eu não busco ofender não, eu tenho tranquilidade em dizer, eu vendo escapismo. Me empresta 1h30 da sua noite e eu vou te entregar um pacote, um saco cheio de alegria. Yeah. Você entendeu? Você usa como quiser. É isso que eu faço, essa é a minha profissão. E é honesto. Você me paga e eu vou te alegrar. Eu sou um bobo da corte, sou operário do humor. Eu não tenho, ao mesmo tempo que eu não tenho modéstia nenhuma em dizer que meu show é bom, eu também não tenho vaidade nenhuma em me achar mais importante do que eu realmente sou. Mas eu entendo que hoje eu consigo entregar isso. Cabe a você querer aceitar ou não. É isso. Então, eu também não vou forçar você a gostar do meu tipo de humor. Ou a gostar da minha pessoa, Mas eu da acho que minha música. É impossível não gostar. Eu também faço esse tipo de humor, que é um humor que vai agradar a toda a gente. Não é? Isso tem coisas boas e más. Por exemplo, eu se escolhesse um tipo de humor mais nichado, eu tinha a certeza absoluta que as pessoas que entram neste nicho iam todas ver o meu show. Vão todas e vão ver mais do que uma vez o show. E compram t-shirts e compram merchandising, porque são da tua equipa. Agora, como eu falo para toda a gente, imagina, como o meu público potencial são 10 milhões de portugueses, que somos a nossa população, ninguém mata por mim. Não é? Sim, Portanto, sim. tanto vão no show como podem não ir no show. Eles sabem que forem no show vão gostar. Mas também se não forem no show não perdem nada. E depois, Percebes? alguém que Não há faz- um culto. Aqui alguém fazendo também esse tipo de humor. Aquilo também que nós, fazes. Aquilo que nós às vezes sofremos também é numa noite de elenco. Sim, numa noite com elenco. Possivelmente, até se calhar fomos quem teve a melhor prestação, mas não somos os lembrados que vão para casa. Ou seja, as pessoas não se vão lembrar de nós. Sim. Vão-se lembrar do que falou daquilo, ou que foi polémico, ou que foi do nicho. É porque também. E se calhar nós é que tivemos a atuação com mais. Mas a gente riso. vive num mundo em que, às vezes, o público vai se lembrar muito mais de quem ele concorda do que de quem diverte ele. Como nós nem temos ali propriamente É uma exatamente opinião, isso. nem há como concordar Então, connosco. eu falei isso outro dia. Tem num podcast com o Niso Neto, que é filho do Chico Anísio, um cara espetacular, tem um podcast lá, e eu estava comentando que de uns tempos para cá, o aplauso em cena aberta na comédia, ele mudou um pouco. Quando eu comecei a fazer comédia, eu comecei em 2009 a fazer comédia mesmo. Já tinha banda, eu comecei a fazer comédia em 2009. Quando eu comecei, a gente entendia que era tão engraçado que as pessoas começavam a aplaudir em cena E aberta. agora é Agora que coisa bendita que tu disseste. É aquilo que eu concordo com você. É isso. Agora, eu estou te dizendo que eu concordo com você. Não necessariamente que seja É engraçado. quase um like, não é? É quase um like. O racismo é mau, pois é, o racismo é. Então, exatamente. Então, mesmo. a gente entrou como o mundo hoje, eu acredito que aqui não vai ser muito diferente. O Brasil é muito bipolarizado, as pessoas são muito apaixonadas pelas suas ideologias. Então, se você for afirmar aquilo que ela quer ouvir, você ganha seu aplauso. Então, não dá mais para você contar. Eu, por exemplo, no meu show, eu meio que corto o aplauso no meio. Ok. Porque eu não quero... Eu falo para as pessoas, eu quero esse aplauso que é o de tanto rir. Sim. Que depois a pessoa... Piada boa. Que piada Senão boa. é uma palestra. Se não, é uma palestra. Então, eu procuro fazer isso. Só que hoje, eu repito, na mesma medida que eu não tenho modéstia em dizer que eu sou bom, eu também não tenho vaidade em dizer que eu sou importante. Eu não sou importante. É isso. Sabe? Não, eu concordo perfeitamente com isso. Mas, lá está. Mas depois sofremos com o ninguém mata por você. Às vezes ninguém mata por ti. Mas é porque a gente não se pôs uma importância na vida das pessoas que alguns colocam. E eu não tenho nada contra, porque eu acho que quem coloca quem se faz através desse nicho se coloca em um outro tipo de humor. São só humores. Sim, há espaço para todos. Espaço para todos. É um humor diferente só. Mas eu entendo, ninguém
é tão apaixonado por nós a ponto de se colocar na frente para nos blindar. É isso. Mas, ao mesmo tempo também, eu vou percebendo que a minha vida foi ficando mais leve. Sabe? Ok. Porque, em compensação, pouca gente... Eu não tenho ninguém que me blinde, mas eu tenho muito pouca gente que me bate. É isso. Ninguém mata por você, mas também ninguém quer matar você. À partida não vais ser processado, não estás perto de ser processado. E depois tens outras coisas, como por exemplo, o tipo de humor que nós fazemos, que é um humor que agrada à maioria, tu podes ir atuar a todo lado. A todas as cidades de esquerda, cidades da direita, a todas as associações, a todos os teatros, porque te aceitam, não é? E sabes que daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, ainda cá estamos. Sim. Porque há alguns comediantes que entram numa onda do que está no hype neste momento. e é E perecível. as paixões mudam. É isso. É. Amanhã E é já perecível. ninguém está a falar disto e tu cais junto. Muitas vezes tem a ver com. É tipo como se fosse uma trend. Agora usa-se muito a questão da isso. trend. E eu acho... Fica muito séria a conversa. Nós começamos. E ainda filosófica. faltam 3 do top. Faltam 3, né? Então vamos lá. Então vá. Então vamos já para número 3, já melhorando. Boa. Um programa de televisão que eu fiz, o primeiro programa de televisão que eu fiz no Brasil. E também tinha de estar muito nacional. mal vestido. E aí, Não, esse foi o meu primeiro programa. um programa que era da Rede TV, que é um canal mais secundário, assim, que é da Luciana Gimenez. Não sei se vocês conhecem a Luciana Gimenez, é uma apresentadora. Ela é um amor de pessoa, inclusive. Eu conheço ela, já foi ao programa também, A Culpa é do Cabral. Só que é um programa que tem de tudo, sabe? É uma mistura tal. E foi o primeiro programa nacional que eu fiz como humorista. Eu já tinha feito alguns com a banda, mas como humorista foi o primeiro que eu fiz. E ela estava de férias, a apresentadora. Ok. Aí uma outra apresentadora estava no lugar dela, Luciana Gimenez, essa aí. Aí... Mas tira a jeito de canhão, Heitor, que ele vai. Não, mas engraçado que eu tô contando a história e ela não estava no dia. No dia era uma outra apresentadora que se chama Gilmelândia. Gil Melândia, ela chama Gil Melândia. Isso é um parque de diversões. É a equipa de Sporting este ano. E a É Gil, Gilmelândia. ela é conhecida no Brasil como cantora de música, de axé music. Só que ela fez um trabalho como apresentadora ótima também, uma graça, muito gente boa, muito gracinha, muito animada. Só que eu tava nervoso, era o primeiro programa que eu fazia, e acontecem várias coisas, é ao vivo o programa, que é um problema. Primeiro que eu sou o primeiro convidado que ela chama, e ela me chama enaltecendo muito. Ela fala, ele é muito maravilhoso, ele é ótimo, tal. E ninguém me conhecia. É engraçadíssimo. Ele é muito engraçado. E a plateia se empolgou pensando, uau, quem vem? Quem é o Jô? Vai vir o Fábio Porchat. E ela fala, Fabiano Cambota. E eu entro, e essa entrada é muito engraçada, porque a plateia não aplaude. Então, e vocês sabem, Sentiram-se fraudados. o programa de televisão, ele tem uma pessoa que puxa o aplauso. Claro. Ele tem uma... Atrás E até A hoje própria pessoa devia estar assim. E eu acho Quem? que a própria pessoa estava pensando, meu Deus, mas A pessoa diz: quem é esse aí? Invadiu. Eu Não, entro. ninguém bate palmas a este gajo. Ele Este senhor atrás das invadiu, este senhor invadiu. A Então a pessoa Rede invadiu o TV programa. removeu esse vídeo do YouTube. Eu tinha esse vídeo. Mas é bom de ver, a minha entrada é muito boa de ver, porque eu entro, eu saio lá de entraste na trás, mesma- eu saio empolgado. Mas como ninguém aplaude, eu desanimo no caminho. É bom de assistir. Quando eu chego nela, ela é um amor de menina, eu adoro. E quando eu chego nela, eu já tô completamente murcho, assim. E ela começa a me fazer umas perguntas e eu tô muito tenso porque ninguém aplaudiu. Aí ela pede aplauso e aí meia dúzia aplaude muito Ou seja, fraco. ainda é pior. Sabe? Tipo, não, é todo constrangimento. É muito The Office, assim, é uma Pois é entrada isso. muito The Office. Aí ela, em algum momento, ela fala assim, conta pro Brasil, conta pra gente como tá a sua carreira. E tu tá numa E tu, merda. tchanã! Né? E eu caio na bobagem de falar, se a minha carreira tivesse boa, eu não vinha. Eu não vim à Rede TV. Mas era uma piada, entendeu?
Era pra soar como uma piada, não soou como uma piada, soou como uma enorme ofensa. Ei, Sabe? E aí ficou um climão e de novo ela me salva, ela é muito querida. E aí eu não dou uma dentro também, eu não estava acostumado. Pô, isso é 2009, cara, um outro humor. Eu era outra pessoa, eu não tinha nenhuma experiência com televisão. E ela vira e fala, ai, Cambota, você é muito divertido, eu adorei seu apelido. Eu falei, mas é sobrenome. Ela falou, nossa, que nome engraçado. Eu falei, você chama Gilmelândia. E era pra soar como uma piada e não soou como uma E piada. ela sentiu como ofensa. Não, e ela mesmo assim, riu, ela o riu resto do tal. público é que- Mas o público, pô, gosta ficou ao dela, lado dela, gosta dela, claro. claro. O público ficou ao lado dela. Ela é um amor, eu repito. Ela é uma querida. E ela riu, claro que riu, porque a gente é uma tava boa rindo. piada. Aí a gente tava rindo um do outro, entendeu? Ela riu do meu nome, eu ri do nome dela. E o público estava filho da puta. E o público, cara, a minha participação, a minha entrada, essa entrevista inicial do programa, ela não dura mais do que 1 minuto e meio. Na perspectiva de que tempo é relativo, 1h15. por aí. 1h15 Por aí. minutos. Demora Foi muito muito a passar. tempo. Demora muito. Você já entrou num palco em que as pessoas não gostavam de você e você sabe como o tempo ele desacelera. É isso. Sim. Do nada ele E tu tens que começa. fazer- Ali, E tu tens de fazer Aí é só 40 passar minutos. uns 7 e pá, minutos. É isso, é isso. E eu já gastei o texto de 25. Essa é a número 3. Ou seja, é um misto, porque foi a minha primeira participação na Bom e TV. mal, né? É bom, me divulgou, mas eu voltei para casa completamente cancelado. Ok. Já número 2, já vou usar um bom momento da minha carreira, que é o dia que a Marília canta a minha música, que é grande cantora brasileira, que infelizmente faleceu. Ela canta a minha música no meu programa, sem eu saber. Caralho. Porque eu escrevo músicas de comédia. Então, as músicas que não são de comédia, pouca gente conhece. E eu nunca trabalhei essas músicas. Ok. É quase que eu guardo pra mim, assim. São expressões muito intimistas de momentos da minha vida. Quase um diário. É quase um diário. Ou seja, bateram-te na escola, chegas a casa, a vida É é isso. injusta. É isso. E eu escrevi uma música chamada Oi, por volta de 2013, 2012, 2013. Eu escrevi uma música chamada Oi e guardei ali. Em algum momento, até com a ajuda do Guilherme que está aqui, eu fiz uma gravação dessa música. E essa gravação foi para o YouTube, mas eu nunca divulguei. Está lá. Tava lá. E algumas pessoas ouviram. Aí começou meio no boca a boca. Muitas pessoas começaram a escutar. Quando a Marília Mendonça foi ao nosso programa, muito estourada em todo o Brasil, ela, a Maiara e a Maraísa estavam com um projeto juntas que chamava As Patroas. Elas foram ao programa Culpa Eu do lembro Cabral. desse projeto, sim. Lindo projeto, lindo. Elas foram ao programa, rimos um monte no programa. Tal. No meio do programa, eu tinha umas perguntas a serem feitas e uma delas, era até a última pergunta, qual sua música predileta? O que você toca? E eu não sabia que elas haviam combinado com a direção do programa. Porque ela adorava a minha música. E aí, quando eu pergunto isso, ela pega um violão e canta essa música minha. Isso é incrível. E eu fico sem reação, cara. Era como a Amália cantar a Vou para o Picanço. Sim, é igualzinha, porque também já não está cá. Não é? E aí, cara, esse é o momento. E olha que loucura. Foi um dia que eu fiquei maluco, assim, maluco. É a mulher cantando minha música. Caralho. Eu fiquei maluco. Eu pensava, como se conhece essa música, cara? E eu fiquei. E então é um negócio de sentimento que é um salto de sentimentos, porque isso acontece numa semana, o programa vai ao ar. A gente grava numa semana, o programa vai ao ar dali 10 dias, mais ou menos, o programa vai ao ar. E menos de 10 dias depois, ela sofre um acidente de avião. Então, cara, é um misto de sentimentos. Assim, para mim é um dos momentos mais lindos da minha carreira, mas ele me traz uma certa melancolia, sabe? Uma tristeza. Que eu acho é bonito, é um momento singular, sabe, da Sim, minha isso carreira. completamente. Eu nunca consegui gravar essa música. Tu não tens. Eu ouvi, não sei se foi quando foste ao Flow, eu ouvi um podcast teu em que tu dizes que tiveste sempre muito azar com o projeto Pedra Letícia. Não é? Porque sempre que tu ias tocar, acontecia não sei o quê, sempre que tu podias. Não ter gente. A gente vai fazer Ó, a gente vai fazer um documentário
explicando por que o Pedra Letícia não foi um grande sucesso. E eu acho muita graça isso. Porque acontecia sempre coisas, não é? Sempre. Era pra gente. A gente é ótimo. A realidade é essa. Mesmo a falhar acordes. A gente não fez sucesso porque, cara, eu acho que o Pedra Letícia, a banda Pedra Letícia, foi construída em cima de um cemitério indígena. Não sei o que aconteceu, que tudo acontece contra a nossa banda. E, cara, eu te dou 1 milhão de exemplos, mas um deles é, muito antes de existir pandemia, existia uma micropandemia na região sul do Brasil, em 2009, onde a gente tinha 40 shows marcados. No começo da nossa carreira, a gente explodindo. Ou seja, é agora. Agora vai. 40 shows cancelados. A gente aparece no programa do Faustão, que era o programa de maior sucesso no Brasil. No sábado, na sexta-feira, o programa é no domingo. Na sexta-feira, anunciam-se a greve dos Correios. Então, não chega o nosso CD na loja. A gente aparece no Faustão no domingo e ninguém compra. Na época que se comprava muito CD. E ele fica uma semaninha ali em greve. E já passou. Já foi outra banda ao Faustão, já passou. Entendeu? Aí é bem. Cara, mas isso eu te conto 1 milhão. Aí na última, a gente estava conversando sobre isso ano passado. A gente ia fazer um programa na Band do Zeca Camargo e a Glenda Kozlovski. A Glenda, inclusive, também já foi ao programa da Culpa é do Cabral. Conheço a Glenda. E eles receberam a gente muito bem. E o diretor do programa falou: o programa de segunda-feira, que tem 1h30 de duração. Ele falou: o programa de segunda-feira a gente vai dedicar a vocês. Para vocês tocarem o que vocês quiserem. Vai ser só bate-papo. Para se mostrarem ao Brasil. Faz tempo que vocês não aparecem em rede nacional. A gente participava do programa do Porchat, né? A nossa banda era a banda do programa do Porchat, na Record. Depois disso, a gente fez alguns programas esporádicos, assim. Como o nosso trabalho meio que ficou restrito à internet, a gente se acomodou com esse negócio. E aí, quando falaram, não, vamos fazer um programa especial, 1h30 de Pedra Letícia, vocês tocam, vocês falam, vamos, pô, vai ser super legal. Conheço a Glenda. Era mais um impulso. Né? E conheço a Glenda, minha amiga, vai ser ótimo, a gente troca uma ideia. Marcamos para segunda-feira, então marcamos, sei lá, com 1 semana de antecedência. Vamos fazer. Ensaiamos, inclusive. Ensaiei com a banda. Falei, cara, vamos deixar tudo prontinho pra gente fazer arranjos mais curtos, pra tocar mais músicas. Para mostrar mais. Rearranjamos as coisas, fomos pro estúdio, ensaiamos. Estamos prontos pro programa na segunda-feira, no sábado, à noite. Acontece aquela invasão da Palestina em Israel. E aí eles entram numa balada e matam e sequestram um monte de gente e tal. E esse foi o assunto do programa da segunda-feira, porque o programa era um programa de variedades, que obviamente precisava cobrir isso. Então, durante 1h20, eles cobriram isso. Sobraram 10 minutos pro Pedra Letícia, num clima comédia, era o que eu queria dizer. Comédia, e antes morreram, foram raptadas, e como é que vão trazer os brasileiros de lá? Porque tinha lá brasileiros tinha muitos também. Brasileiros, e o governo brasileiro está procurando como trazer, então entrava ali. Mas agora, fique no seu lugar que tem aí, vamos rir. É isso? É isso. E agora com vocês é a alegria de Pedra Letícia. E aquele... E o clima horroroso. Só a bater palmas, é sempre a mesma. Não, ainda tem... Você quer um detalhe sórdido? A gente tinha preparado para tocar uma música do Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, um cantor brasileiro, que era o nosso padrinho, que a gente faz uma música dele até hoje no show. É o único cover. Chamada Palestina é merda. A música, na verdade, é o único cover do nosso show. Okay. Se chama Em Plena Lua de Mel. E a graça da música é porque eu canto o refrão em várias línguas, inclusive em árabe. E é uma zoeira, fazendo... Sim, mas é depois... isso? Exato. Não podes. Aí não faz, aí muda na hora. Fala, não vamos tocar essa música não, e avisa. Cara... E aí nós ficamos com 10 minutos de um programa com um clima horroroso. A Glenda depois veio pedir desculpa. Falou, o clima muito ruim, né? Assim, uma pena. E eu falei, o que eu vou fazer? Vou brigar com a guerra? Não tem o que fazer. Vou brigar com a guerra. Sabe? Não tem, cara. A história do Pedra Letícia... Com os moinhos de vento. A história do Pedra Letícia, ela é
Ela é recheada dessas histórias. Olha, Recheada. só para terminar o Faltou programa, número 1. Número melhor 1, momento da tua eu carreira. vou, eu vou falar um negócio porque foi muito recente. Ok. Por isso que eu guardei para número 1. Está muito contente. Eu tô Sim, muito agora contente. estou. Já não Na está a ganhar da semana, Palestina. semana retrasada, eu passei por uma virose e fiquei 3 dias. Ótimo, foi Olha, Fabiano e é Cambota, assim, o esse melhor foi o número momento 1. da vida Fiquei dele. doente! Melhor momento da minha carreira! Melhor Tive momento. antibiótico! Eu fiquei 3 dias de 39 graus de febre e é isso. Não, eu fiquei mal. Só que isso aconteceu na véspera da turnê da banda. Ok. E a gente tinha shows Claro, sempre. Claro que foi. Claro que foi. A gente tinha shows no Rio de Janeiro, Petrópolis, que é ali interior do Rio, Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, e Belo Horizonte. Que além de ser uma cidade gigantesca, com muito fã do Pedra Letícia, é a minha segunda cidade, porque é a cidade onde a minha esposa mora. E minha família mora. Entendeu? Então, Ok. eu estava muito ansioso por esse show. Levanto dos 39 graus de febre e faço o show do Rio. Em Petrópolis eu já não consegui fazer. Me recupero um pouco, faço o Juiz de Fora. Só que para chegar em BH, a gente dorme mal, tal. Eu acordo completamente sem voz. Completamente sem voz. Não saía nada. Eu falei, não tem problema, faço um tratamento hoje o dia inteiro que nós não vamos cancelar. Era um teatro de 1000 e poucos lugares, né, Guilherme? Era um teatro de 1000 e poucos lugares, lotado. E eu falei, eu não vou cancelar um show, vamos fazer, é a minha cidade, vai dar certo. Vamos. Põe, Deus cuida. Aí, toma própolis, maçã, chá, reza, chama pai de santo, faz de tudo. Que atenção, depois de tudo aquilo que tu contaste com a banda, tu ainda seres otimista é uma coisa que me A gente é. Vai que desta vez corre. É desta. No camarim, saindo pro show, eu tô aquecendo a voz e a voz não vem. Eu tô tentando aquecer a voz e eu nem mostro pra banda, pra eles não se desesperarem. Eu saio, vou pra um camarim do lado e tento aquecer a voz não vem. Completamente afônico. Não tem nada, não tem um fiapo de voz. A banda se posiciona pra entrar e eu não conto que eu tô sem voz. Ali na coxia. Até porque não conseguias contar. Até porque eu precisaria contar por mímica. Aí, na coxia, a gente está reunido, a gente faz uma energia aqui e entra. Na energia eu falo, Bora! De repente saiu voz. quem dera. Eu virei e falei, olha, eu estou sem voz, vai tranquilo. A entrada da banda, a primeira coisa que a gente faz, tem uma música de entrada, assim, uma música que toca, e a nossa entrada, as pessoas aplaudem e tal, eu vou pra frente, e tem uma música que começa comigo cantando só, sem violão. Eu canto e dou o acorde. O ideal. Que é o ideal para quem não tem É voz. isso. A hora que eu chego perto do microfone, que eu ameaço, a palavra é baby, o tom, eu te dou o tom, que é baby, é esse o tom. Baby, é isso. Não vem. Aí eu dou aqui o acorde, a plateia fica sem entender, eu olho pro guitarrista para ele cantar o baby para mim, ele tenta, a plateia entende que quando acaba esse refrão, eu converso com fiapo de voz com a plateia e explico. Não tenho voz. Eu poderia ter cancelado o show, só que eu tava louco para fazer esse show. Eu vou fazer um acordo com vocês. A gente vai fazer o show com vocês cantando. Certo? E nós depois no fim pagamos a vocês. E ao final... Não, eu deixei claro, eu falei, e ao final, quem não gostar do show, ou quem não se sentir plenamente satisfeito, eu vou devolver o dinheiro do ingresso, porque é direito de vocês. É isso. Porque vocês pagaram para me ver cantar e eu não vou cantar. Então não tem problema nenhum. Não tem climão nenhum. Ok. Podem nos pedir. Quem se sentir lesado ao final do show, e a gente vai devolver o dinheiro do ingresso. Tá bom? Tá bom. A gente vai tentar fazer. O show da banda tem por volta de 1h40, né? 1h50. Esse show durou 2h30. Caramba. Da plateia cantando todas as músicas do começo ao fim. Num clima inacreditavelmente foda. Acho que me arrepio. Então eu vou colocar essa em primeiro lugar. Porque acabou de tem que acontecer. ser. Tu não foi conseguiste semana cantar passada. música nenhuma? Não conseguiste? Nenhuma, não saiu. Minha voz não É saiu. que eu pensei mesmo que a história ia encaminhar para, e no momento de cantar, Não, em A alguns voz vai. momentos. Pois é isso.
Em alguns momentos, a minha voz, eu consegui aquecer a voz e ao máximo. Nas músicas com notas mais graves, eu conseguia dar a frase para eles pensei que a voz ia continuarem. falhando como se estivesse sem rede no telemóvel, no celular. É tipo, Seria. Estou entrando no túnel, estou tô no entrando túnel. lá. Estou entrando no Seria túnel. melhor, seria melhor. E aí, não sai. Tem vários vídeos desses rolando pela internet. Desse concerto. Desse concerto. Porque realmente foi uma noite mágica. Caralho. Foi uma noite mágica. E ninguém pediu o dinheiro do Ninguém ingresso. pediu, e eu acho que saiu matéria no jornal no dia seguinte, lá em Belo Horizonte, em mais de um jornal, falando da noite surreal que tinha acontecido. Tu não achas que pode haver uma relação direta? Que é, se tu não cantares, o concerto fica melhor? Pode ser. Pode ser que. Pois é, para eu estar colocando em a única primeiro vez que tu lugar. não cantaste foi do caralho, foi o melhor Foi concerto. exatamente o concerto que eu não cantei, eu colocar em primeiro lugar. Foi o melhor de sempre. Feira dos Três, o podcast que melhor acolhe os convidados, dizendo-lhes ao fim de uma hora deste episódio: olha lá, eu desisti da carreira. Não, Eu mas tentei fazer como tu fizeste, que é, isto aqui foi numa piada e se calhar que soou a insulto, como tu fizeste. Não sou, não. Mas de verdade, eu acho que foi uma Porra, essa foi uma história é noite incrível. É que eu lindo. não sei descrever. Eu não conseguia dormir depois. Do caralho. É que o ambiente deve ter sido tipo incrível. Sim, tu devias estar em casa, É, sabes? porque Sim, quando num voltas para o hotel teatro estás só. Num teatro isso. fechado, Tudo a cantar. tanta gente a cantar a mesma música, a mesma energia. E pense E que a as gente não. músicas deles, a gente não sim, toca é tipo- covers. Pois é isso. A Pois, gente são só músicas tocou. É isso. O pessoal tinha mesmo que saber. E depois há uma coisa que é, se tu tocasses nos YouTube, é normal toda a gente saber as letras de todas as músicas. Quando tu sabes que tu queres uma banda conhecida, mas não conhecida internacionalmente e até nacionalmente, tipo, a Pedra Letícia é uma banda grande, mas não é uma banda enorme, Sim. ao ponto de num teatro com É uma 1000 e banda tal de pessoas, nicho. toda a gente saber. as Aqueles são os que matam por vocês. É que É eles isso, são. é. E eu Isso é percebi, do caralho. e nessa noite eu percebi inclusive essa diferença entre a minha carreira de humorista e a carreira como músico. Esse público que estava lá, que cantou da primeira à última música, esse público me deixa sossegado. Vocês são a banda preferida Daqueles. daquele público todo. Porque é o que você falou, nós não somos uma banda enorme, nós não somos uma banda de estádio, você entendeu? Nós somos uma banda de teatro para 1000 pessoas. É diferente. Só que nesse dia eu tive, no meio do show, tá? O que eu vou falar agora, eu tive no meio do show. Eu pensava, engraçado, tá aqui, ó, o meu legado. Porque quando eu for embora, essa Vão se música vai lembrar ficar. disto. Vocês vão lembrar disso. Porque a minha piada vai ficar velha. O riso que eu arrancar, ele é efêmero. Ele é aqui. A música não, essa música vai ficar. Sim, E essas da pessoas mesma estão maneira que nos estás a contar esse acontecimento como um dos momentos mais bonitos da tua carreira, o público que esteve nesse espetáculo também vão contar aos seus amigos, aos seus isso. filhos, como o melhor concerto Da vida possivelmente, deles. da vida deles. Eu recebi muitas dessas mensagens dizendo, provavelmente, eu recebi muitas, assim, muitas mesmo, dizendo, a gente foi para assistir um show e a gente Foram um show. E, na verdade, virou uma noite inesquecível para todo mundo que estava. Porque ninguém que estava lá vai passar batido. Ninguém passou batido por essa noite. E eu andei pela plateia, eu conversei, com um pouco de voz que eu tinha, eu conversava, a gente riu pra caramba, a gente chorou no final, sabe? Foi algo Isso é incrível. em que todo mundo fez parte. E que não dá para replicar. E não dá, nunca vai acontecer. Nunca vai. Até porque hoje, a minha responsabilidade me diz, não suba no palco assim. Você vai estar enganando. Tanto isso não a gente acontece tinha um duas show vezes. no domingo. Não acontece duas vezes. Esse show foi no sábado. A gente tinha um show no domingo que foi adiado. Vai ok. acontecer em outubro. Porque não é justo. Não é certo. Sim, não sim, é sim, honesto. Mas ali tudo se juntou, Mas os tudo astros ali, todos se juntaram para alinharam-se para acontecer aquilo. a noite do caralho. Tinha que acontecer. Pá, muito contente de termos aqui Fabiano Cambota, que está numa tour, não é só uma tour portuguesa, uma tour por vários países. Né? Tem Espanha, Alemanha, Áustria, tem Inglaterra, tem muita coisa. Ou seja, há Inacreditável. serviços de Uber em toda a Europa. Mas vais fazer no. Vais fazer show. A data Não do sou Porto é racista, feita no não. Oaks.
no bar do nosso querido amigo Joca. Extremamente desagradável. E vai ser uma noite do caraças porque o Oaks é uma casa. Lá é muito. de Eu conheci comédia o Oaks ano incrível. passado. Lá é muito legal. Eu estou lá a semana passada e foi incrível. Pois tu atuaste lá na semana passada, sim. E dessa vez a gente substituiu os teatros pelos comedies. Mas ainda vais É lá. uma vibe diferente. É uma vibe muito diferente. E eu não tinha sentido essa vibe ainda aqui em Portugal. Que é essa vibe que a gente está acostumado. Que principalmente todo mundo aqui, eu acho que começou no bar, né? Sim. Todo mundo. Sim, Sim. aliás. Lá estou. E aí, Meu irmão não começou ainda, mas. mas vai mas começar vai no bar. Quando começares, E aí. o reitor levou isso demasiado a sério. Sim, o reitor Começar trabalha no porque bar. ele disse: não, eu vou trabalhar aqui. Ele que trabalha no Oaks. Eu vou Ele trabalhar no trabalha bar. no Oaks. Ele atua no Oaks, serve cerveja no Oaks. E às vezes ao domingo está no Oaks. Só lá. E é isso. Ele gosta tanto do Oaks que ele disse: pá, um dia eu. Ele já dormiu no Oaks. E um dia hei de receber dinheiro por estar aqui. Sim. Teve que ir trabalhar, teve que ir para trás do balcão. Mas concretizou o sonho. É isso. Olha, vamos ao Piadolas. Vamos, não, mas é isso, só para ok, dizer que o desculpa. Fabiano Cambota está cá em Portugal. Pensei Com, que obrigado aquele pela ficasse recepção. pequenino, íamos... portanto, é Porto. Tens mais datas além do Porto. Tenho em Lisboa ainda uma data extra e tenho Coimbra, no Praxis. no Praxis. Portanto, vão ver Fabiano Cambota. Já que estão numa de ver espetáculos, podem ver também. Olha, o Denso, que é o espetáculo do Joca, o espetáculo do Humor Negro, uma mini tour do Humor Negro, e podem ver também as últimas datas da minha tour Overbooking, que está por aí. As próximas datas são umas datas que são muito importantes para mim, que é Lisboa na quinta-feira e Porto na quinta-feira seguinte, e para a malta de mais do norte do país, Barcelos, na quarta-feira, dia 21 de maio. Os bilhetes estão na descrição. Vejam, e não vejam agora, porque eu acho que as nossas piadolas vão fazer uma má publicidade As nossas. ao meu, Como sempre. Não me queres incluir no teu espetáculo. ao meu espetáculo. A culpa não é das Não tuas tem nada a ver com Piadolas. isto. Portanto, vamos ao momento. Já puseste o separador? Vamos ao momento piadolas. Exatamente. Que é para fechar. Caralho, o Piadolas foi mesmo... É porque é um entusiasmo muito grande que é para E- depois contrastar Exatamente. com piadas. essa tristeza. É ter entusiasmo enquanto dá para ter. Exato. Eu que normalmente sou o melhor das piadolas às coisas. Olha, essa está bom. João Faquir. Ok, hoje tem um combo. Tá Bora. bem? São 3 num, é um pack. Ok. Pá, não sei se não fiz pior em dizer que era, mas pronto. Dizem que os grandes monumentos egípcios foram colocados cá por aliens. No fundo todos acreditamos, mas uma pessoa finge que não. Excelente observação. Acertou, Guilherme. É que falam que foi trabalho escravo, mas eu não caio nessa. Cairo. Ok. Cheira-me que fiz aqui a melhor piadola que eu tenho faraó para a coisa. Tens faraó no sentido de faro. Sim. Conseguiste em 3 piadas. Foder tudo. Nenhuma ser boa. Não, a das finge, tive reação lá atrás. Não, mas aquela reação do Não, desconforto. não. E foi do marido do convidado, por isso vamos respeitar. Salvei-me, caralho. Não, mas eu acabo de ficar muito tranquilo quanto à minha piadola. Claro que sim. Sim, Não, mas vais ficar E muito podes estar mais. tranquilo em relação ao Oaks, porque na quinta-feira correu muito bem e hoje fiz isto, por isso É isso. podes estar tranquilo também. Sim, e estas piadolas não nos definem. É isso, Não, isto é o refugo. Dylan. Podemos trocar o nome para refugo. Em vez de piadola. É que a expressão O piadola restolho. já é tipo Já- Rafinha já abaixo da expressão depreciativa. piadoca. É Uma depreciativa. piadoca. Já é para desvalorizar. Só que ainda vamos desvalorizar mais, não é? Então vai. Fui ver uma prova de culturismo. E, opá, eu não vi assim nenhum carro assim cool. Eu, Turismo. Que é grande a merda. Foda-se. eu confesso que não entendi. Aí eu vou só. Sabes o Gran Turismo? As provas de turismo, provas Sim, de provas corridas. de turismo. Ele foi ver culturismo. Cool. É que podias ter ido para não vir nenhum turista cool. Porque turismo era mais. Faquir, nós Não, hoje não precisa podemos corrigir a corrigir. Mas piadola. espera aí, mas para ganhar Por o minha reitor, causa. para pôr o reitor a rir é só dizer Natal e ele ri muito. Fabiano Cambota. Não, pera, vamos guardar o convidado para o fim, porque a minha Não, também não, é uma não, merda. não, acho melhor Não, deixar. convidado deixar. Não faça isso. Não faça isso. É isso. Não, Então vai. Cambota, tu, porque Vamos o rei ouvir das a piadolas. melhor, vamos ouvir a o melhor. rei das piadolas no fim, não é? No Rei das Piadolas, Normalmente- Deixa eu rir das nas piadolas. outras semanas. Faço a minha. Vai. Minha professora me disse
que eu não chegaria a lugar nenhum por eu ser uma pessoa que só procrastina. E eu disse pra ela, espera pra ver. Isso é bom. Mas, mas o Cambota não tem que pensar em piadas todas as semanas. Exatamente. Não, eu acabo de usar o que eu tenho de melhor. Nós é que somos operários disto. E eu nem percebi. A mim dava-me tanto jeito. Dava-me tanto jeito de ficar sem voz agora, caralho. Eu tenho aqui um pensamento e uma piada, pode ser? Um pensamento é: para que servem os bracinhos do T-Rex? Para além de ser. Foda-se. Começa de novo. Para que É um servem os pensamento. bracinhos pequeninos do T-Rex? Para além de servirem para se segurarem à varanda. Sim. É só assim, não é? É um pensamento. Que é isto? Que é isto? Eu estou tão inseguro. Eu estou tão inseguro. É, pá, Eu nem consigo tanto- ler direito. Epá, reza para os meus óculos implodirem no fim da tua piadola. Se o Maradona. Pá, trazer argentinos agora. Também acho que fica de mal. Escreveste isso em que ano? Escreveste isso em Keanu Reeves. Keanu Reeves. Bom, se o Maradona. Ele está tão inseguro. Ele está tão inseguro que ele está a tentar como ao salvo. Eu sou o mágico que está aqui a mostrar as mãos à frente e fazer o truque aqui atrás. Ele está Mas a deixar cair as cartas todas. A deixar Sim, cair para deixar tudo. cair tudo. Sim, sim. Ele, entretanto, já abriu o casaco e mostrou as cordas. O coelho a fugir. Que hoje uma pomba da manga. Se o Maradona jogasse em Portugal no tempo de Salazar, chamavam-lhe o El Pide. Explicar para ti que não percebeste. Eles perceberam e gostaram, olha. Mas Me ele perdoa. é o El Pide, o Barcelona. O Barcelona. Sim. Ele está na merda. Ele está na merda. Alguém que o O leva a casa. Maradona. Alguém que traga os 6 para o palco para ver se ele Pá, sabe. sossega, caralho. O Maradona chamava-lhe o El Pide. Ele pibe. Em Portugal, no tempo de Salazar da ditadura, havia uma polícia política chamada a PIDE. PIDE. P-I-E-D. Ou seja, Ele já percebeu, continua só sem achar graça. se o Maradona jogasse no tempo de Salazar, era o El Pide. Porque essa polícia militar era no tempo de Salazar. Estou só a tentar ajudar agora. Queres uma piada? Queres uma piada agora? Agora é uma piada brasileira. Ele está Ele desesperado. não se conformou em sair com essa. Agora, Ele é o Fakir no episódio da Maria Inês Melo. agora uma piada só para o nosso convidado. Eu já fiz essa quando teve cá a Danúbia e ela gostou muito. Eu também estava cá e não foi assim. A época favorita no Brasil é o Halloween. Asmina vampira. Caralho! Boa! Vamos boa, embora. boa. Essa é boa, cara. Mas é que o sotaque me acerta muito. Asmina vampira. Sim, eu podia dizer o que eu quisesse em brasileiro. Em Por brasileiro exemplo, me vamos acerta. despedir-nos agora do programa, todos nós. Em brasileiro. Em brasileiro, por favor. Em brasileiro, porque ele por favor. gosta muito. Me acerta muito. Aí. Faqui, dá um oi para o pessoal lá. Estás a ver? Os pessoal é muito bom. Eu não sei se sei fazer isso, não. Mas vamos andando, acompanha meu show aí, estou por aí e ia fazendo Uber também. Podes ligar para mim. E cadê o ouro? Aí, Dilan, E aí, pode galera fechar do aí. YouTube, Subscreve o canal. Tá finalizado o tutorial de Premiere. Hoje vamos dar essa videoaula lá para ensinar Videoaula. vocês. Ensinar vocês a mexer no Premiere Photoshop. Até o Dilan, Premiere de graça lá. Não sei dizer mais nada. Joinha. Continua a joinha. acompanhar o Você Sabia. Comentem aí no vídeo em brasileiro, neste sotaque mesmo, bem. Não sei. Muito bom, cara. isso é um ucraniano que migrou para o Brasil. Isso é muito E agora sou bom. obrigado a despedir-te em português. português. Fabiano Cambota, muito bom ter você Em aqui. português com sotaque de Portugal. Porque É isso, Fabiano senão parece que ele Cambota, não fala muito português. contente por ter você aqui. Eu já expliquei que o meu. Eu não sei porquê. Quando eu tento fazer o sotaque português, eu desafino. Então vai. Mas vamos lá. Primeiramente, muito obrigado a cada um de vocês. E tu não querias que a rapariga do teu prédio achasse que tu tinhas um marido. Não? É, mas o que posso fazer? Confesso que não sei dizer-te.
dizer-te. Não sei dizer-te o que. Você gostou? Ele a falar português é o César Mourão a fazer de velha. Você gostou de estar aqui no Feira dos Três? Eu adorei. Primeiramente, achei assagem interessante. Pelo menos ainda não disse hora pois. Ora, pois. Não, ora pois, eu sei que não existe mais. Obrigado, Fabiano Cambota, o Dilan, o João Fakir. Sigam todos nas redes sociais. Estamos no Instagram em João Fakir. É aí mesmo. Dilan. Era um Big Mac. Era um Big Mac. Eu, Tem o pior sotaque brasileiro da história. Não, é de uma zona que vocês não conhecem. Fabiano Cambota no nosso estúdio e Joel Ricardo Santos, como todas as semanas estamos aqui. Comentem, esmaguem o botão do joinha e na próxima semana estamos cá. Hoje digam aí nos comentários. Digam nos comentários se curtiram o episódio. E ouçam Pedra Letícia. Qual é o vosso sotaque favorito do Brasil? Assistam Fabiano Cambota em Portugal, na Europa e no YouTube com vários espetáculos que você tem lá. Sim. Não é verdade, não? Pode. Tu estás demasiado Pode ir no confortável. canal do YouTube. Falando em brasileiro. Sim, tu estás mais confortável com o sotaque do que com a com os minha teus piada. piadolas de hoje. Obrigado a todos, obrigado Fabiano Cambota e até Obrigado, a próxima agradeço. semana.